A paz do Senhor, estamos felizes porque chegamos neste momento à lição de número 2, cujo tema é o nascimento de um líder profético em Israel. Meus irmãos, este quarto trimestre de 2019, cujo tema geral é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel, está sendo de suma importância, aonde nós estamos aprendendo muito acerca desses dois livros. Lembrando que a lição passada, que foi a lição de número 1, foi uma lição introdutória, aonde nós aprendemos sobre os dois livros de Samuel. Entendemos que eles eram um livro apenas e depois foram divididos em dois livros, 1º e 2º Samuel. E agora nós chegamos na lição de número 2. E desde já eu quero pedir a você, que é novo por aqui, que se inscreva em nosso canal. Aqueles que já são inscritos, que Deus possa continuar lhe abençoando. Ative o sininho para que você possa receber as notificações. Deixe também aí o seu like, o seu comentário. Compartilhe também nas redes sociais a palavra de Deus. Que o Senhor continue lhe abençoando de forma poderosa. O comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes. Lembrando que o meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Então vamos entrar nesta lição, nesta oportunidade, estudando a lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. O textuário nos diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia: O tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 20. Verdade prática: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Isso é muito sério e é isso exatamente o que nós veremos nesta lição. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 ao 28. Eu não vou ler para que nós venhamos ganhar tempo. Você pode estar lendo em sua casa. Amém? Lembrando que para você entender melhor esta lição de número 2, você precisa ler todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2 de 1 Samuel. Com certeza, no domingo pela manhã, você vai estar com a bala na agulha. Você, se for aluno, vai absorver mais do ensino. E você, que é professor, vai poder ensinar melhor. Algo que é muito importante também é a leitura diária, que não pode ser esquecida. Amém? De segunda a sábado, nós temos aí as leituras diárias, onde nós devemos ler. Porque se o aluno ou o professor carregar no seu coração e na sua mente a escola bíblica dominical, no domingo pela manhã ele está afiado, com a palavra na ponta da língua. Então nós precisamos ler a leitura diária. Vamos então para a introdução que nos diz assim: Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Nesta lição veremos que esse homem tinha tudo ao seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que, a partir desta lição, você e seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Aleluia!
Meus irmãos, nós vamos entender nesta lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Nós vamos entender perfeitamente como se deu a chamada de Samuel. É claro que nós não vamos entrar na questão do seu chamado, pois isso nós veremos na lição de número 3, cujo tema é o chamado profético de Samuel. Nesta lição de número 2, vamos ficar com o nascimento profético dele. Como se deu, melhor dizendo. Está registrado no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Samuel. Ana, ela tinha um ventre disposto para Deus. Nós vamos entender no capítulo 1 de 1 Samuel que Ana, ela estava passando por uma amargura muito grande, porque Penina a irritava. Então Ana decidiu tomar a melhor decisão, orar. Ela foi orar ao Senhor, aquele que pode resolver os nossos problemas. E algo que me chama a atenção é que ela ofereceu o seu tudo no meio do nada. Então Deus atendeu a sua oração, aonde ela fez um voto. E o Senhor assim abriu a madre de Ana, e ela agora teve um filho. Esse menino se chama Samuel. Samuel então foi entregue na casa do Senhor desde a sua juventude, e ele servia ao Senhor ali constantemente. E a primeira tarefa do menino Samuel era abrir as portas da casa de Deus. Isso é muito lindo, porque ele tinha uma tarefa tremenda: abrir as portas para que o povo viesse oferecer sacrifício e adorar a Deus. Então, é isso que nós veremos no decorrer desta lição, que Samuel serviu a Deus no tabernáculo que estava ali em Siló. Nós sabemos que o tabernáculo, ele descansou em Siló durante 369 anos. Então, durante toda a vida de Samuel, ele serviu a Deus naquele lugar. O tópico de número 1, o ambiente familiar de Samuel. Onde nasceu Samuel? Meus irmãos, no tópico de número 1 aqui agora, nós vamos perceber que Samuel nasceu em um lar que tinha uma influência positiva muito grande de sua mãe Ana. Em contrapartida, havia outra mulher que se chamava Penina, que a irritava constantemente. Eucana era um homem que temia a Deus, pois todo ano ele ia para Siló para adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Então veja que foi nesse ambiente que Samuel nasceu. Nós podemos perceber que Samuel, ele teve uma influência muito grande da sua mãe. Muito embora o período foi muito pequeno, mas isso lhe ajudou bastante. Meus irmãos, a influência na vida de uma criança conta muito. Porque nós sabemos que a personalidade de uma criança, até os 7 anos de idade, é formada. Então os pais têm que trabalhar isso nessa criança. Toda criança é caráter em formação. Nós devemos tomar muito cuidado com os nossos filhos, como Ana teve. Ana cuidava de Samuel e por isso ele foi o que foi. Quando você olha hoje para os grandes líderes, grandes pastores, grandes mestres da palavra de Deus, você descobre que o segredo do sucesso deles foi no lar, quando eles eram criança. Eu poderia citar aqui no mínimo 2. O primeiro é o pastor Gesiel Gomes. Você que está me ouvindo, me assistindo, com certeza conhece ele. Ele, contando um pouco da sua história, ele disse que o seu pai fazia mensagens para ele, até que ele completou 11 anos de idade. Olha que influência linda. O seu pai fazia esboço para o pastor Gesiel Gomes e ele decorava aquele sermão e pregava. Quando ele completou 11 anos, o seu pai disse: olha, meu filho,
Agora você vai ter que escrever suas próprias mensagens. E ele continuou pregando, escrevendo o seu esboço. Quando ele completou 12 anos de idade, o seu pai, que era pastor, o colocou como professor da escola dominical. O pastor Gesiel Gomes questionou, mas o seu pai lhe disse: meu filho, Jesus, quando tinha 12 anos, já ensinava os doutores. Então ele ficou em silêncio e aceitou aquilo. Com 12 anos de idade, o pastor Gesiel Gomes já era professor da escola bíblica dominical. E ele dizia que o segredo do sucesso do seu ministério foi que ele foi um assíduo frequentador da escola bíblica dominical. Os seus pais sempre o levavam para a escola bíblica. E olha para você ver a influência que ele teve do seu pai. O seu pai leu a Bíblia 260 vezes. E hoje, quem é o pastor Gesiel Gomes? Um dos maiores, se não o maior mestre que existe hoje da palavra no Brasil, não é verdade? Existe outra pessoa que eu gostaria de mencionar, porque são os dois grandes mestres que eu admiro, que é o pastor Alderi Nelson Rocha. Ele contando um pouco do seu testemunho, ele dizia que a sua mãe, que tinha 6 filhos, todos os dias orava 1 hora por dia. E cada filho tinha que orar 10 minutos. Então, cada filho começava a orar, depois de 10 minutos outro orava, e assim por diante até completar 1 hora. E isso todo dia, durante muito tempo. E isso foi uma influência muito grande na vida dele, e ele também se tornou um grande mestre, um homem de Deus. Olha a influência que eles tiveram no seu lar. Então, é exatamente isso o que o comentarista Osiel Gomes está querendo nos trazer nesta lição. Que a influência que Samuel teve no seu lar foi muito grande, de tal forma que Samuel teve um ministério triplo. Ele era profeta, juiz e sacerdote. Então, o segredo do sucesso do nosso ministério começa no lar, na influência dos nossos pais. E foi isso que aconteceu com Samuel. Vamos para o número 2. A bigamia presente. Nós vamos entender no número 2 que Samuel, embora tivesse uma influência muito grande de sua mãe, havia a bigamia presente ali no seu lar. Nós sabemos que a poligamia é quando um homem se casa com 3 ou mais mulheres. E a bigamia é quando um homem se casa com 2 mulheres, ou vice-versa. E a monogamia é quando um homem casa com uma mulher apenas. E é isso que Deus quer. É isso que Deus se agrada. Então havia isso no lar de Samuel. O seu pai, Eucana, era casado com 2 mulheres, Ana e Penina. Nós vamos perceber que existem vários casos assim na Bíblia Sagrada. O primeiro caso de bigamia era de Lameque, onde ele tinha 2 mulheres, Ada e Zila, e tantos outros personagens bíblicos e que não tiveram boas notícias, boas relações, porque a bigamia não é um projeto de Deus. Havia isso no lar do menino Samuel. Número 3. Uma família piedosa. Meus irmãos, esta família de Samuel era uma família piedosa. Por quê? Porque o seu pai subia ao templo uma vez por ano para adorar e oferecer sacrifícios a Deus, juntamente com Penina e Ana e os seus filhos. Então veja que ele não deixava de frequentar a casa de Deus. Ele sempre estava indo ali. Era uma vez por ano, porque ele ia na festa. Não se sabe se é a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo ou a festa do Pentecostes. O que se sabe é que era uma festa. E ele ia ali com gratidão, com alegria, singeleza de coração. Então veja que a família de Samuel era uma família piedosa.
Meus irmãos, nós devemos ter essa mesma atitude. Devemos ser piedosos. Devemos criar os nossos filhos na admoestação e no ensino bíblico da palavra de Deus, não é verdade? Então, o que nós percebemos hoje são os pais passando ali a sua responsabilidade para outras pessoas. O YouTube, por exemplo. O YouTube, que é a babá eletrônica das crianças, onde elas estão ali aprendendo tudo que não presta. Tem um rapaz no YouTube chamado Felipe Neto, que ele ensina as crianças a falar palavrão. Ele ensina as crianças a gritar com as pessoas, a não respeitar os mais velhos. Ele diz que o lugar de criança é no supermercado. Veja que heresia muito grande, não é verdade? Ele diz que o lugar de criança é no supermercado, porque ele quer vender os seus produtos, ensinando as crianças a serem consumistas. Ele ensina as crianças e os adolescentes a serem anticristo. Ele diz que a criança, quando crescer, deve escolher o seu sexo, se quer ser homem ou menina. Veja a influência que as crianças estão tendo hoje. E esse é apenas um de muitos que existe aí no YouTube. Não pode acontecer isso no lar cristão. A nossa família tem que ser uma família piedosa, como era a família de Samuel, e deve influenciar as crianças. E devemos tomar muito cuidado com a internet. Amém? Vamos agora para o tópico de número 2. Samuel, fruto de oração. Número 1. A humildade de Ana. Meus irmãos, Ana significa graça e Penina significa joia. Nós vamos ver que a graça vence o poder da riqueza. Por quê? Porque Penina irritava Ana constantemente. E conforme diz o comentarista, nós vamos ver aqui a humildade de Ana. Ana, ela apenas ficou triste e não comia. Essas foram as duas atitudes de Ana, não comer e estava também muito triste, chorando muito. Ela não brigou com Penina, ela não foi reclamar com seu marido, Eucana. Não, era uma mulher humilde. Ela foi orar. Ela tomou a melhor decisão. Quando você estiver passando pela mesma situação de Ana, ei, não murmure, não reclame, não pragueje. Faça como Ana, seja humilde, vai orar, porque Deus vai entrar com providência na sua casa. Número 2. Ana e a sua amargura de alma. Meus irmãos, nós vamos perceber que Ana, ela ficou com a sua alma muito amargurada. É muito triste quando um crente chega a este estágio, quando o seu coração está amargurado. Ele vai contaminar as demais pessoas. Ele não se alegra mais com nada, não é verdade? Então nós vamos perceber que esta mulher, ela então começa a orar a Deus. Ana, mesmo amargurada, ela foi orar a Deus, conforme nós podemos ver aqui. Então, quando ela foi orar, diz a Bíblia que ela orava em espírito e ela só mexia os seus lábios. Eli, que era o sacerdote, olhava aquilo e pensava que ela estava embriagada. E ele chegou diante dela e disse: "Por que você está embriagada?" Ela disse: "Não, meu senhor, eu estou amargurado, eu estou com o meu espírito quebrantado." Então ela contou a história para Eli e Eli liberou uma palavra profética para ela. E eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 17. Então respondeu Eli e disse: "Vai em paz,
e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Nós podemos ver aqui a bênção sacerdotal. Eli liberou esta bênção sacerdotal para Ana. Então Ana, ela teve um filho, e este menino se chama Samuel. Veja que mesmo Eli, sendo negligente com seus filhos, estando vivendo de uma maneira que não agradava a Deus, ele liberou uma bênção sacerdotal que se cumpriu na vida de Ana. Isso quer dizer o seguinte, que nós devemos obedecer os nossos pastores, independentemente da circunstância. Se ele está certo com Deus ou não. É ele e Deus. Veja que Eli liberou uma bênção para Ana, e isso se concretizou na sua vida. Ela teve um filho e ela colocou o nome de Samuel. Aleluia! Depois, veja o que aconteceu no capítulo 2, versículo de número 20. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Veja, meus irmãos, que ele liberou uma segunda bênção para Ana. A primeira bênção, no versículo 17, foi que ela iria ter um filho. Que o Senhor atenda a sua petição. E ele atendeu. Ela teve um filho. E a segunda bênção é que ela teria mais filhos. Veja que o primeiro filho ela entrega para Deus. E Deus devolve para ela 3 homens e 2 mulheres. Por causa da bênção sacerdotal de Eli. Aleluia! Então, meus irmãos, isso é muito lindo, não é verdade? Porque Ana, ela orou em Siló por uma bênção. E quando ela recebeu essa bênção, ela trouxe essa bênção de novo para Siló e entregou para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Número 3. O pedido de Ana. Meus irmãos, Ana então fez um pedido a Deus. Nós sabemos que ela fez um voto em forma de 2 promessas. Ela disse que se tivesse um filho varão, primeiro, que ele seria levita para sempre. Segundo, que ele seria nazireu. Então ela fez um voto. E não demorou muito tempo para que ela cumprisse esse voto. Não passou 4 anos. Porque em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz que quando fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Hoje nós vemos muitos crentes que fazem voto, mas não cumprem. E estão sofrendo a consequência desse erro. Porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então ela fez esse voto a Deus. O menino era nazireu. Não podia cortar o cabelo. Não podia beber vinho. E não podia participar de velório. Nós temos referência de 3 nazireus na Bíblia. Samuel, depois Sansão e depois Jesus. Ou seja, nós temos também a referência de João Batista, não é verdade? São 4 referências na Bíblia de pessoas que foram nazireu, separados para Deus. Então, meus irmãos, nós vamos perceber que Ana fez esse voto. Quero ler aqui o capítulo 1, versículo de número 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Veja que Ana estava amamentando o menino Samuel. Eucana então foi para Siló para cumprir o seu voto. Que voto que ele fez? Foi Ana que fez o voto. Mas aqui nós podemos ver o marido que assume o voto de sua mulher como sendo seu. Esse homem chamado Eucana era tremendo, porque ele assumiu o voto de sua mulher como sendo seu. E ela foi ali a Siló para pagar o seu voto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o tópico de número 3. A dedicação de Samuel. Nós vamos ver aqui agora
o nascimento de Samuel. Meus irmãos, eu acho algo muito interessante no nascimento de Samuel, é que quando ele nasce, depois que ele nasceu, a sua mãe colocou o nome dele. Porque na tradição judaica é assim, se coloca o nome da criança depois que ela nasce. Porque o ambiente é profético. Dependendo das condições, se coloca o nome do menino. Como, por exemplo, o caso de João Batista. O nome dele deveria ser Zacarias, mas depois do nascimento, algo profético aconteceu. Então colocaram o nome de João e deram o título de Batista porque ele batizava nas águas. E tantos outros meninos que nasceram assim, depois que eles nascem, que colocam o nome. No Brasil não é assim. No Brasil, antes da pessoa ter filho, já diz, eu vou colocar o nome do menino ou da menina assim. Ou quando está no ventre, esse será o nome da criança. Não é verdade? Mas na tradição judaica não é assim. É depois do nascimento que se coloca o nome da criança. Como foi o caso de Samuel. Depois que ele nasceu, que colocou o nome de Samuel. E Samuel significa o nome de Deus, ou um nome dedicado a Deus. Nós vamos perceber que os nomes compostos por El são derivados de Elohim, ou El. Então, Samuel termina com El, é um nome derivado de Elohim. Nós temos Daniel, nós temos vários nomes que terminam com El. Então, o nome de Daniel é um nome profético. Amém, meus irmãos? Então, nós podemos perceber que depois do seu nascimento, lhe colocaram o seu nome. Número 2. O cumprimento do voto. Quando aconteceu o cumprimento do voto? Depois da amamentação do menino. Depois que Ana, ela teve relações com seu esposo, então o menino foi gerado. E agora, depois que o menino nasce, coloca o nome de Samuel e ela começa a amamentar o seu filho. Nós sabemos que a amamentação, ela chega ao seu final entre 2 a 3 anos, quando a criança atinge 2 a 3 anos de idade. Então, foi exatamente isso que aconteceu. A amamentação é quando a criança para de mamar no peito para beber o leite no copo ou na mamadeira. É o primeiro desligamento que acontece entre mãe e filho. Agora veja comigo que coisa linda, meus irmãos. A sua mãe, Ana, trazendo aquela criança de 3 anos de idade, aproximadamente, para o santuário, para a casa de Deus. Veja que coisa linda. Aquele menino ali, Samuel, estava servindo ao Senhor. E ele tinha uma éfode de linho. Que coisa linda, uma criança com a éfode de linho ali. E todas as vezes que Ana subia para Siló, ela trazia uma nova éfode para o menino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Samuel era um profeta de Deus. Aleluia, vamos agora para o número 3. Dedicação de Samuel. Meus irmãos, Samuel ele se dedicou muito na casa de Deus. Como eu disse, a sua primeira tarefa era abrir as portas da casa de Deus. E ele começou a servir a Deus ali, naquele lugar. E ele dedicava-se muito para Deus. E por isso Deus entregou muita coisa para ele. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Então aqui muito é dado, muito é cobrado. Muito se foi cobrado de Samuel, porque ele recebeu muito. Mas a sua dedicação foi muito grande. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu percebo que também, depois que ele se converteu, a sua dedicação era muito grande. E por isso, ele tinha os 9 dons. Há quem diga que ele tinha os 5 dons ministeriais. Não é verdade? Mas Paulo também recebeu muito porque dedicava-se muito a Deus. E o menino Samuel era dedicado. Ele obedecia ao seu pastor,
que era Samuel. Ele orava, ele oferecia sacrifício e tantas outras coisas que Samuel fazia. E isso nós vamos ver na próxima lição, na lição de número 3. Eu espero você aqui em nosso canal, onde nós vamos estar continuando falando da palavra de Deus, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.